A Senhora de Avalon, parte 2, capítulo 16. Dierna gemeu ao sentir a pontada de dor do lado do corpo. O fio arrebentou entre seus dedos e o fuso rolou pela grama. Senhora, o que foi? Gritou Lina à donzela que a servia naquele mês. Foi uma picada de abelha? Ou espetou a mão? As perguntas se perderam no burburinho de preocupação das outras mulheres que chegaram correndo. A sacerdotisa pôs a mão nas costelas e respirou fundo, lutando para controlar a dor. Não era o coração. A dor que queimava pulsava mais embaixo, por dentro das costelas, como se alguma coisa tivesse rompido lá dentro. E a agonia não era só interna. Percebeu que a pele estava dolorida quando tocou com os dedos. No entanto, quando levantaram sua túnica, não viu ferimento algum. Nenhum encantamento ou maldição podia penetrar as defesas de Dierna contra sua vontade. E havia apenas uma pessoa, viva, para quem tinha aberto seu coração por completo, por quem podia sentir aquela agonia. Ela concluiu que ao fazer amor com Carausius, tinha oferecido algo além do seu corpo. Dera parte de sua alma. Enviou seu espírito voando pelo caminho por onde a dor tinha vindo e sentiu a saudade dele. Ela foi atingida por um elfo, disse a velha Sigfola, com sobriedade. Carreguem-na com cuidado, minhas filhas. Precisamos levá-la para a cama. Diana recuperou o controle da voz. A dor não é minha. Eu tenho de descansar. Mas você, Adwen, vá até o poço sagrado. Alguém está chegando. Observe se a visão pode revelá-lo para você. Toda aquela tarde, Dierna passou deitada no frescor da escuridão de sua casa, usando todas as disciplinas que tinha aprendido para manter um estado de transe que a levaria para longe da dor. Aos poucos, a agonia física tornou-se suportável, mas a sensação de carência aumentou. Carausius procurava por ela, mas será que chegaria lá a tempo? O plano tinha funcionado, pensou Carausius, conduzindo sua montaria e respirando fundo, mas tinha superestimado sua resistência. Apesar da atadura, cada passo provocava uma nova agonia de dor do lado do corpo. Quando precisava escolher entre parar ou perder a consciência, achava que com uma parada perderiam menos tempo. Mas estavam parando cada vez mais. E na última vez que o fizeram, o soldado da retaguarda chegou galopando para informar que os Durotrigues estavam no rastro deles. Vamos parar aqui, senhor, e enfrentá-los, disse Theodiderp. Carausius balançou a cabeça. O mato era espesso demais para as manobras, mas não era alto o suficiente para servir de esconderijo. Então deixe alguns de nós continuar descendo para o vale, onde o solo é macio e nossas pegadas ficarão bem claras, disse o guerreiro. Enquanto vocês se apressam através das urzes, com sorte eles irão atrás de nós. O imperador concordou com isso, movendo a cabeça. Pelo menos desse modo, alguns dos seus homens seriam salvos. Era o único jeito, ele sabia, de fazer com que qualquer um deles saísse de perto dele. Alectus podia ser falso, mas aqueles rapazes tinham feito juramento de comitatus e jamais sobreviveriam deliberadamente ao seu chefe. Que Nehalenia os proteja e abençoe. Invocou a deusa para guardá-los enquanto os soldados partiam a galope. Venha, disse Theodebert. Vamos embora agora, enquanto o barulho que eles fazem ainda pode disfarçar o nosso. Theodebert segurava a rédea do cavalo de Carausius, pois ele só conseguia se manter na sela dessa maneira. Ele conteve um grito quando o movimento provocou pontadas de dor em ondas estonteantes. Aquela cena se repetiu diversas vezes durante os 2 dias depois da separação. Os Menápios eram fortes e estavam acostumados com viagens difíceis, mas os Durotrigues conheciam o lugar. Subterfúgios podiam funcionar por um tempo, mas no fim os inimigos sempre acabavam descobrindo por onde tinham ido. Carausius esperava que quando chegasse a Avalon seria protegido pelo respeito dos bretões pela Ilha Sagrada. Na tarde do 3º dia, avançando pelo leste, eles atingiram os pântanos da Terra do Verão. A essa altura, Carausius estava fraco demais para se manter sobre a sela sozinho e cavalgava amarrado
a Theodebert. O pântano era um terreno que os menápios conheciam, mas não era bom para cavalos. Enviaram 2 homens para longe com os animais. Ficaram só com o cavalo de Carausius, e os 6 guardas restantes começaram a circular o lago, procurando a aldeia do povo do pântano que podia levá-lo para Avalon. Não se deram conta de que os bretões, conhecendo bem a região, já deviam ter concluído para onde eles iam e passado à frente pelos montes de Poldens para interceptá-los. Carausius, que poderia prever isso, a essa altura já nem conseguia raciocinar. Só despertou quando sentiu o choque de uma parada brusca e ouviu Theodebert praguejar, endireitando o corpo e procurando ver o que havia. Era quase noite. Do outro lado das águas paradas, ele viu as palafitas do povo que vivia no pântano. Na frente delas, uma extensão de terra seca fazia uma curva descendo da parte mais alta, e lá, a silhueta de uma fila de cavaleiros os aguardava. Vou escondê-lo no brejo, disse Theodebert, desamarrando a corda que os unia e prendendo a ponta da cintura do comandante. Não, Carausius protestou com a voz fraca. Prefiro morrer lutando, mas envie a Edefrid para aquela aldeia. Ele deve pedir que chamem a senhora de Avalon. Poucos momentos antes ele não estava conseguindo se mover, mas então, com o inimigo à frente, Carausius pôde desmontar do cavalo e sacar a sua espada. Isso é bom, disse Theodebert, quando os cavaleiros começaram a avançar para eles. Também estou cansado de ficar fugindo. Ele sorriu e depois de um tempo Carausius fez uma careta à guisa de sorriso para ele. No fim das contas, tudo acabava se resumindo mesmo à simplicidade. Já sentira aquilo antes, no começo de uma batalha, quando todos os planos e preparativos se tornavam irrelevantes e ele ficava cara a cara com o inimigo. Mas, em outras vezes, ao menos iniciava uma luta inteira, sem estar ferido. Dessa vez, o máximo que podia esperar era desfechar 1 ou 2 golpes antes de ser derrubado. O ruído dos cascos do cavalo eram como trovão em sua cabeça. Um animal tropeçou e caiu, mas os outros avançaram sobre ele com uma velocidade assustadora. Carausius ficou de lado e deu uma estocada quando um cavaleiro passou perto. A lança de Theodebert zuniu no ar e o bretão tombou. Outro cavaleiro já estava em cima deles. O imperador retrocedeu e pisou na água barrenta, lutando para manter o equilíbrio. Mas o cavalo parou de repente, desconfiando do solo. O cavaleiro que correu na sua direção também escorregou e se agarrou na crina do cavalo, para não cair. A espada de Carausius penetrou no lado do corpo dele. Os minutos seguintes passaram como uma série de imagens desconexas. Theodebert e eles ficaram costas com costas, meio apoiando um ao outro. Carausius sentiu um impacto, depois outro, e soube que tinha sido atingido, mas já não sentia dor nenhuma. Apertou os olhos, tentando ver alguma coisa em volta, e não sabia se era a escuridão ou a perda de sangue que dificultava a visão. Mas mais cavalheiros chegaram. Atrás dele, Theodebert gritou surpreso, e Carausius quase caiu quando seu ponto de apoio desapareceu. Num último acesso de fúria, Carausius deu meia volta, desfechando golpes de espada. Uma estocada pegou no pescoço do assassino de Theodebert, quando o bretão se abaixava para recuperar a lança. Carausius balançou, fazendo força para erguer a espada, mas não havia mais ninguém com quem lutar. Havia 1 dúzia de homens caídos em volta dele, alguns gemendo, outros mortos, imóveis. No alto da colina ele ouviu o som da batalha, mas não conseguia ver. Então o barulho também parou. Meus bravos soldados proporcionaram esse último alívio, pensou. Não devo desperdiçá-lo. À direita de onde ele estava, cresciam salgueiros entrelaçados na margem do lago. Podia se esconder entre os galhos e ninguém o encontraria. Estava meio tonto com a perda de sangue, mas encontrou forças para caminhar até o abrigo das árvores. Diana continuou na sua vigília durante 3 dias e 3 noites, enquanto seu espírito ia na direção do homem que amava. No fim do 2º dia, o contato ficou intermitente, como se ele perdesse e recuperasse a consciência. No 3º dia, a agonia despertou novamente, e com ela uma angústia que mal conseguia suportar.
Só um pouco depois da meia-noite ela pôde dormir um sono inquieto, cheio de pesadelos, nos quais fugia, perseguia por demônios, sem rosto, através de um mar de sangue. Diurna acordou novamente quando a luz fraca do dia mais longo delineava a porta da sua casa e percebeu que tinha despertado porque alguém estava batendo. Entre, ela sussurrou. Diurna sentou na cama, livre da dor pela primeira vez em 3 dias. Será que Caráusios estava morto? Ela achava que não, pois seu espírito ainda sentia um peso. Lina apareceu em silhueta contra o céu do amanhecer. Senhora, um homem do povo do pântano está aqui. Ele disse que houve uma luta na margem do lago. Um dos guerreiros chegou até a aldeia deles, gaguejando que precisavam encontrar seu senhor e levá-lo para a senhora de Avalon. Diurna ficou em pé, surpresa por não conseguir se equilibrar bem, e pegou seu manto. Lina já segurava a cesta em que guardava seus remédios de curandeira. A sacerdotisa apoiou-se nos ombros da menina e as duas desceram pelo caminho, mas quando chegaram à barca, o ar fresco já começava a revigorá-la. Passaram pela névoa e alcançaram a aldeia dos homens do pântano, com suas casas sobre estacas no meio dos juncos. O povo pequeno e moreno já estava acordado e cuidando de seus afazeres. No meio deles havia um rapaz alto e louro que andava de um lado para o outro na margem, olhando em volta e aflito. Domina, ele saudou em seu latim grosseiro de quartel. Os Durotrigues nos atacaram. Alectus era o líder deles. Na luta, Lord Caráusios foi ferido. Ele ordenou que o trouxéssemos para cá, e pelos deuses sagrados nós fizemos o que ele mandou. Onde ele está? Perguntou Diurna. O rapaz balançou a cabeça angustiado. Ele disse que eu viesse até a aldeia pedir ajuda, mas o povo viu a luta e ficou com medo. Eu compreendo. Ele olhou em volta para o povo pequeno e moreno do pântano. Eles parecem crianças para mim, embora saiba que são homens. Eu voltei para o campo de batalha e só encontrei os mortos, mas o corpo do meu senhor não estava entre eles. Os pequeninos não quiseram sair durante a noite, com medo de demônios. Desde a primeira luz da aurora estamos procurando, mas Caráusios não foi encontrado. O imperador da Britânia estava deitado com metade do corpo no lago e a outra metade em terra firme, vendo seu sangue manchar a água de vermelho à luz do novo dia. Jamais tinha se dado conta de que ao amanhecer pudesse ser tão belo. A noite tinha sido cheia de horrores. Lutara durante horas, ao que parece, se arrastando por cima das raízes das árvores e chafurdando na lama que tentava sugá-lo em seu abraço grudento. Achava que tinha estado febril por um tempo, mas naquele instante estava frio, frio demais, e não conseguia sentir ou mover suas pernas. Não era assim que esperava enfrentar seu fim. A forma branca de um cisne saiu do nevoeiro que pendia sobre as águas e nadou diante dele, gracioso como um sonho. Deitado ali, sem poder ver as colinas, imaginou que podia estar nos pântanos do seu país, onde o pai dos rios se dividia em inúmeros canais, à procura do mar. Em sua terra natal, ele lembrou que entregavam os homens aos deuses através de uma morte tripla. Seus lábios se contorceram quando concluiu que já tinha sofrido 2/3, sendo ferido numa dúzia de lugares e tendo quase se afogado. É uma dádiva, ele pensou. Eu voltei a ser eu mesmo e não morri delirando. O mínimo que posso fazer é terminar o serviço. Com uma sabedoria que ia além daquela vida, ele se lembrou de que a deusa nunca morre e de que o Deus dá sua vida pela terra. Soube então que tinha feito isso antes, que por um ato de vontade tinha sido transformado de vítima da violência sem sentido em uma oferenda, com a fé de que a deusa encontraria uma utilidade para isso, de alguma forma. A corda que o prendera a Childebert continuava amarrada em sua cintura. Meio desajeitado, ele afrouxou o nó e puxou o laço para o pescoço. Depois passou a outra ponta pela raiz de uma árvore. Ficaria de pé durante o tempo que aguentasse, pois a manhã estava linda, mas achava que não seria muito. Em algum lugar além do nevoeiro vivia a imperatriz do seu coração. Será que ela sabia, ele pensou, como era grande seu amor? Essa dádiva é para você e para a deusa a quem serve. Eu nasci do outro lado do mar.
mas minha morte pertence a Britânia. Talvez não fosse importante. Diana tinha dito uma vez que por trás dos rostos que apresentavam, todos os deuses eram um só. Ele só lamentava não ter visto o mar mais uma vez. O sol se elevou no céu, dançando brilhante na água. Os pontinhos feitos lantejoulas eram como as faíscas de sol no oceano. Ele pensou distraído, e de repente era mesmo. As ondas e o canto de seus ouvidos era o vento no velame do navio, e a vertigem do balanço da embarcação que o levava pelos mares. Teve a ideia de que os deuses eram um só, então as águas também eram todas elas o ventre da deusa, o mais antigo dos mares. Diante dele uma ilha surgiu no oceano, cercada de penhascos de pedra vermelha e campos verdes. No centro havia uma montanha escarpada, em cujo topo o telhado dourado de um templo desafiava o sol. Ele conhecia aquele lugar, e ao reconhecer ele se viu também, com a insígnia de um sacerdote na testa e os dragões de um rei nos braços. Ele andou para a frente, levantando os braços, saudando, sem se importar com o corpo que deixava para trás, que caía sem vida amarrado. Do outro lado da água ele ouviu a voz da mulher em que várias vezes tinha sido sua amada e sua rainha, chamando, chamando. Diana andou até a margem do lago chamando o nome do amante. Naquele momento, com Caráusios tão perto, o elo entre os dois certamente ia atraí-la. Sabia que as outras estavam logo atrás, mas continuou de olhos fechados, seguindo o aroma de um espírito entre os mundos. O sucesso, quando acontecia, era uma consciência de 2 níveis, que a outra metade da sua alma estava perto. Diana abriu os olhos e viu a forma de um homem preso nas raízes das árvores, com a metade do corpo dentro da água, tão enlameado e coberto de plantas aquáticas que já parecia fazer parte da terra em que jazia. Eidfrid passou correndo por ela, parando de repente ao ver a corda amarrada em volta do pescoço, e Caráusios, e fazendo de um gesto de reverência antes de estender o braço, desamarrá-la com as mãos trêmulas, puxando o corpo do seu senhor para a margem. Os homens do pântano balbuciavam horrorizados, mas Eidfrid olhou para ela suplicando. Não foi uma morte vergonhosa, você compreende? Ela fez que sim, movendo a cabeça, com um nó na garganta. Você não podia esperar só um pouco mais, lamentou seu coração. Não podia ficar para dizer adeus. Vou levá-lo e providenciar um enterro de herói, disse o guerreiro, mas Diana balançou a cabeça. Caráusios foi escolhido pela nossa deusa para ser rei, nessa vida ou em outra. Ele tem laços com essa terra, e através dele, ela acrescentou, cobrindo algo naquele momento, através dele, o seu povo também está comprometido com a Britânia, e pertencerá a ela um dia. Enrolem-no no meu manto e deitem-no na barca, e faremos um túmulo para ele em Avalon. Durante aquele dia, o mais longo do ano, a senhora de Avalon ficou sentada na gruta sagrada acima do poço em vigília ao lado do corpo do seu imperador. Quando o vento mudou, ela ouviu os cânticos dos druidas no Thor. E o Dej estava fazendo o papel da suma sacerdotisa. Diana tinha sido treinada para reprimir suas emoções quando havia trabalho a fazer, mas também tinha aprendido que existiam momentos de que até melhor treinamento não era capaz de conter o grito de um coração. Um adepto assumia a responsabilidade de saber quando essa hora chegava, e então se afastava, para não prejudicar a magia. E com certeza, se eu estivesse no círculo hoje, eu o destruiria, pensou Diana. Olhando para as feições imóveis de Caráusios, ainda estou nos meus anos férteis, mas me sinto como a velha morte agora. Lavaram o corpo de Caráusios com a água do poço sagrado e cobriram seus terríveis ferimentos. Uma cova estava sendo preparada para ele ao lado de Gawain, filho de Elan, que segundo algumas histórias tinha sido parte romano também. Ela o sepultaria como o rei da Britânia, mas aquele era um leito frio para o homem com quem tinha se deitado e sido plenamente feliz. Se eu tivesse coragem, pularia na cova com ele e celebraria o grande ritual, como faziam nos tempos antigos, quando a rainha seguia seu senhor para o outro mundo. Mas não era a mulher dele, e essa dor pesava ainda mais do que a perda, e ela amaldiçoou o orgulho,
que a tornara surda ao clamor do próprio coração. Pois tudo aquilo era sua obra, Dierna percebia naquele momento. As decisões que forçaram Carausius e Teleres a assumir uma união sem amor e que levaram Alectos à traição tinha sido dela. Se não tivesse interferido, Carausius ainda estaria navegando no mar que tanto amava, e Teleres seria feliz, sacerdotisa de Avalon. Dierna balançava de um lado para o outro, de braços cruzados, chorando por todos. Bem mais tarde, quando os sons da festa terminaram e o longo crepúsculo do solstício de verão cobria a terra, a dor que a dominava diminuiu um pouco, e Dierna sentou piscando e olhando em volta. Sentia um vazio por dentro, como se as suas lágrimas estivessem lavado todos os outros sentimentos. Mas uma ideia permanecia. Ela estava chorando, mas outras mulheres iam se deitar nos braços de seus maridos naquela noite e seus filhos dormiriam em paz ali perto, porque Carausius tinha defendido a Britânia. O som ritmado de um tambor, lento como as batidas de seu coração, pulsava no ar. Dierna ficou de pé enquanto a procissão de druidas, vestidos de branco, serpenteava, descendo o Thor. Ela se afastou para deixá-los erguer o esquife e assumiu seu lugar logo atrás quando começaram a andar de novo. Foram até a beira do lago, onde a barca guardava com uma bandeira negra para levar o Senhor do Mar em sua última viagem. Tinham aberto a cova na colina da Vigia, a ilha mais distante dentro dos limites da névoa do portão de Avalon. Não representava interesse algum para os que não podiam passar por lá. Era apenas uma aldeia pobre do povo do pântano, amontoada no sopé da montanha, assim como não se via nada além de algumas ermidas de cristãos no pé do Thor. Mas, há muito tempo, do outro defensor de Avalon tinha sido enterrado ali para que seu espírito continuasse a proteger o vale. Os druidas tinham dado os mesmos títulos a Carausius quando ele esteve ali antes. Era justo que seu corpo descansasse ao lado do homem para quem a canção tinha sido feita. Já era noite quando chegaram à colina da Vigia. Havia tochas de volta da cova. A luz das chamas gerava um calor ilusório nas feições do homem deitado ao lado, e brilhava nos mantos claros dos druidas e nos azuis das sacerdotisas. Mas Dierna estava vestida de preto, e apesar de o fogo faiscar e cintilar como estrelas cadentes, os fios dourados do véu negro, nenhuma luz conseguia penetrar naquela roupa, pois naquela noite ela era a Senhora das Trevas. O sol nos abandonou, disse a sacerdotisa suavemente quando os cânticos cessaram. Hoje ele reinou supremo, mas agora a noite chegou. Deste momento em diante o poder da luz vai diminuir, até o frio do solstício de inverno dominar o mundo. Enquanto ela falava, até a luz das tochas pareceu enfraquecer. Os ensinamentos dos mistérios davam uma importância aos movimentos cíclicos da natureza. Ela os compreendia lá no fundo da sua alma. O espírito deste homem nos deixou. A voz dela tremeu um pouco. Como o sol, ele reinou em esplendor e como o sol se deitou. Para onde vai o sol quando nos abandona? Dizem que ele caminha pelas terras do sul. Da mesma forma, este espírito viaja agora para a terra do verão. Nós lamentamos sua perda, mas sabemos que no coração da escuridão do solstício de inverno a luz renascerá. E assim devolvemos este corpo para a terra com a qual foi feito, na esperança de que seu espírito radiante mais uma vez reencarne e caminhe entre nós na hora em que a Britânia precisar. Quando puseram o corpo na cova e começaram a enchê-lo de terra, Dierna ouviu alguém chorando, mas seus olhos estavam secos. As palavras que disse não lhe deram esperança, tinha ultrapassado esse ponto. Mas Carausius não desistira da batalha quando o destino virava-se contra ele, e ela sabia que também não faria isso. Carausius teve sua vitória, mas no mundo espiritual, neste mundo, seu assassino continua vivo e alardeia seu feito. Foi Alectos que fez isso, Alectos que ele amava, Alectos que deve pagar por sua traição. Nessa hora, quando as marés do poder começaram a virar desintegração e declínio, lançarei minha maldição sobre ele. Dierna respirou fundo e ergueu os braços para o céu.
Poderes da noite, eu os invoco sem magia negra, pelas antigas leis da necessidade, para que caiam sobre o assassino. Que nenhum dia tenha brilho para ele, que nenhum fogo o aqueça, que nenhum amor seja verdadeiro, até que pague pelo crime que cometeu. Ela virou-se para trás, apontando para o lago tranquilo lá embaixo. Poderes do mar, ventre do qual todos nascemos, vastos oceanos cujas correntes nos transformam, que todos os caminhos que ele escolher sejam errados. Levante-se para envolver o assassino, ó mar, com que se afogue em suas profundezas escuras. Ela ajoelhou ao lado do túmulo e enfiou os dedos na terra fofa. Poderes da terra, para quem entregamos este corpo, que o homem que o matou não encontre paz na sua superfície, que ele duvide de cada passo que der, e de todos os homens, de quem depender, e de cada mulher que amar, até o abismo se abrir sobre seus pés, o tragá-lo. Diana ficou em pé novamente, sorrindo com tristeza diante dos rostos chocados à sua volta. Eu sou a Senhora, e lanço sobre Alectus, filho de Cerialis, a maldição de Avalon. Que assim seja. A roda do tempo girou a caminho da época da colheita, mas embora o tempo continuasse bom, boatos que mais pareciam uma tempestade de verão sacudiram a terra. Alguns diziam que ele estava morto, assassinado por Alectus, mas outros negavam, pois ninguém encontrara o corpo. Acreditavam que ele se escondia dos inimigos. Outros ainda segregavam que tinham fugido por mar para se submeter a Roma. O certo era que Alectus tinha se proclamado rei e enviava seus cavaleiros por toda a Britânia, conclamando os chefes das tribos e os comandantes para participar do grande juramento e fidelidade em Londinium. O povo de Londinium aplaudia. Teleri fez uma careta ao ouvir a barulheira e fechou as cortinas de couro da carruagem. Estava abafado lá dentro, mas não suportava a gritaria, ou talvez fosse a pressão de tantos olhares insistentes, tantas mentes todas concentradas nela. Não tinha sido assim quando esteve pela primeira vez com Carausus. Quando foi encontrá-lo, ele já havia sido feito como imperador. Ela achava que a diferença era que dessa vez fazia parte da cerimônia. Devia estar orgulhosa e animada. Ficou imaginando por que sentia como uma prisioneira sendo exibida em triunfo por algum conquistador romano. Melhorou quando chegou à basílica, mas ali também havia gente demais. Tinham arrumado mesas para o banquete. Os príncipes e magistrados ali sentados olhavam para ela com pouca curiosidade, apenas avaliando. Teleri tentou manter a cabeça erguida, mas apoiou-se no braço do pai. — Do que você tem medo? Perguntou o príncipe. — Você já é uma imperatriz. Se eu tivesse adivinhado quando era apenas uma menina desajeitada que estava criando a senhora da Britânia, teria trazido um tutor grego para você. Ela olhou para ele, viu o brilho bem-humorado em seus olhos e procurou sorrir. Uma explosão de cores no fim da longa nave lateral se transformou em pessoas. Ela viu Alectus usando um manto púrpura por cima de uma túnica vermelha, tornado pequeno pelos homens maiores em volta deles. Seus olhos brilharam ao vê-la. — Príncipe Eidin Minoc, seja bem-vindo, ele disse formalmente. Trouxe sua filha, peço agora que a entregue a mim como esposa. — Senhor, foi para isso que viemos. Teleri olhou de um homem para o outro. Ninguém ia perguntar nada para ela, mas pensou que talvez seu consentimento já tivesse sido dado aquela noite em Durnovaria, e o resto, o assassinato de Carausius e tudo o que aconteceu depois, fosse apenas a consequência. Ela se adiantou e Alectus segurou sua mão. O banquete que se seguiu parecia interminável. Teleri remexia a comida sem fome, ouvindo a conversa sem prestar muita atenção. Travavam alguma discussão sobre o presente que Alectus tinha dado para os soldados na hora da proclamação. Era uma atitude tradicional para um imperador quando assumia o cargo, especialmente em se tratando de um usurpador. Mas as contribuições de Alectus tinham sido generosas mesmo comparadas àqueles padrões. Os comerciantes, por outro lado, pareciam querer mais favores. Apenas os chefes das tribos com antigo sangue celta prestavam atenção nela,
E Teleri percebeu que seu pai estava certo, que em parte era por causa dela que tinham ido para lá. Quando chegou a hora de os noivos irem para o leito, Alectos tinha bebido muito. Teleri procurou se conter quando ele cambaleou para cima dela, e lembrou que jamais tinha visto Alectos assim sem controle. O abraço do primeiro marido era algo que teve de suportar. Ficou imaginando se seu segundo homem seria capaz de executar a função de marido enquanto o ajudava a despir-se. Teleri pôs Alectos na grande cama e deitou-se ao lado dele. Estavam sozinhos e precisava perguntar algumas coisas para ele. Uma das mais importantes era saber como Caráusios tinha morrido. Não se surpreendera ao sentir-se culpada quando soube que tinha sido assassinado. Desde o momento em que o aceitara ao amor de Alectos, soube até um certo ponto o que ele pretendia fazer, mas não esperava a dor. Quando viu, ele já estava roncando. Alectos acordou na escuridão da noite gritando que Constantino chegava com um grande exército e espadas ensanguentadas. Chorando, ele agarrou-se a ela, e Teleri o consolou como se faz com uma criança. Ele era mais feliz quando servia Caráusios, e ela, se não era feliz, pelo menos guardava sua honra. A qual dos três podia atribuir a culpa daquela tragédia? Talvez a culpa fosse de Dierna, pensou com amargura. Depois de um tempo, Alectos começou a beijá-la. O abraço ficou mais aflito e ele a possuiu com uma urgência desesperada. Acabou dormindo novamente, mas Teleri ficou acordada muito tempo na escuridão. Ela que sonhara com a liberdade, escolhera aquela prisão, mas estava feito e tinha de suportar. Quando Teleri também adormeceu, muito agitada, se viu rezando para a deusa, como não fazia desde menina, sonhando em escapar da casa do pai. Dierna também suportava a vida em Avalon. Sua maldição tinha atingido Alectos. A realização dela dependia de poderes maiores, mas durante o tempo tudo indicava que esses poderes não estavam funcionando. O aniversário da morte de Caráusios passou e o mundo prosseguiu na mesma desatento. A sacerdotisa esperava, mas não sabia o que. Outro ano se passou. Se a Britânia não estava satisfeita com o governo de Alectos, ninguém ousava se pronunciar contra ele. Mas ele continuou a fazer seus pagamentos para os bárbaros, e a costa saxônica permaneceu pacífica. Quanto a Constantinos, embora sua frota tivesse derrotado a de Caráusios, tinha ficado bem avariada, e conforme ele mesmo previra, precisaria de tempo e dinheiro para construir embarcações suficientes e adquirir os remadores para poder invadir a ilha. A luta flutuava alta no céu. Começava a minguar, mas ainda tinha brilho suficiente para apagar as estrelas de verão. O telhado de palha da casa das donzelas faiscava, e os pilares do caminho da procissão brilhavam um pouco. Dierna respirou fundo o ar frio da noite. Em volta tudo era silêncio. A quietude que não deixava dormir devia ser algo do espírito. Alguma coisa estava mudando, reverberava e ressoava dentro dela. Outro ano tinha chegado e acabado, desde que a Britânia rejeitara o senhor escolhido por Avalon, e nesse período a suma sacerdotisa não saíra da ilha. Mas, de tempos em tempos, chegavam rumores. Constantinos tinha comandado a invasão afinal. Alguns diziam que tinha desembarcado perto de Londínio e que as forças do rei combatiam lá. Outros relatos falavam de uma força que aportara em Clausentum e que marchava para Caleva. Se Caráusios estivesse vivo, ela estaria usando toda a magia de Avalon para ajudá-lo, mas nunca mais ia interferir nas questões do mundo lá fora. Dierna já ia voltar para a cama quando avistou alguém correndo, subindo a colina. Era Lina, que tinha sido designada para guardar o poço sagrado como parte de seu treinamento. A suma sacerdotisa franziu a testa preocupada e correu na direção da outra. Pronto, estou aqui. Ela passou o braço em volta da menina e guiou-a até os bancos. Respire fundo. De novo. Está segura agora. Ela segurou Lina até ela parar de soluçar e tremer. Conte, filha, o que a assustou? O poço. Lina deu um suspiro trêmulo. O luar brilhava na água como um espelho. Eu espiei e de repente uma névoa rodopiou em volta de mim e vi homens lutando com espadas. Foi horrível.
Havia muito sangue. Fiquei contente de não poder ouvir os gritos. Eram os romanos? Você viu Alectos? Acho que sim. Soldados romanos atacavam o acampamento bretão. As barracas estavam em chamas. Com a luz da lua e do fogo era fácil ver. Os romanos estavam muito bem armados, mas nosso povo dormia. Alguns tiveram tempo de pegar seus escudos, mas a maioria não usava proteção nenhuma. A batalha mais violenta acontecia perto de um homem magro de cabelo escuro, com uma faixa dourada em volta da cabeça. Ele lutava bravamente, mas não muito bem. Alectos, pensou Dierna. Afinal, minha maldição está sendo cumprida. Os homens da guarda pessoal dele foram mortos, um por um. Os romanos disseram ao rei para se entregar, mas ele não quis. Por isso trespassaram com uma lança diversas vezes, até que finalmente ele caiu. Ele está morto então? Disse Dierna em voz alta. E Carausius vingado. Descanse em paz, meu querido, e aquele que o traiu. Quem sabe, talvez voltemos a nos encontrar em outra vida. Naquele ano, no outono, enquanto Constantino César tirava proveito da adulação da capital que tinha recuperado para Roma, as chuvas castigaram a terra. No vale de Avalon, as nuvens cobriam o Thor e pairavam rente à água do lago, como se a névoa que protegia apagasse o resto do mundo. Apesar do céu carregado, Diana tinha a sensação de que tinham tirado um grande peso de suas costas. As suas sacerdotisas, animadas com o humor dela, já falavam em construir novos muros em torno do estábulo das ovelhas e em trocar a palha do telhado do salão de reuniões. Numa manhã, logo depois do equinócio, a donzela encarregada das ovelhas chegou chorando porque uma delas tinha passado pela cerca temporária e desaparecido. E Diana ofereceu-se para ir procurar o animalzinho, porque depois de uma semana inteira de chuva, as nuvens tinham virado um nevoeiro de garoa fina que logo deixaria passar alguns raios de sol. Além disso, tendo passado tantos meses parada, ela sentia a falta de exercício. Não era fácil. As águas tinham subido com toda aquela chuva e alguns lugares que normalmente eram secos tinham se tornado brejo também. Diana tateava o caminho com cuidado, imaginando o que passava pela cabeça da tola criatura para ter abandonado a colina. Mas o solo enlameado oferecia rastros fáceis de seguir. E ela percorreu a trilha, rodeando o monte acima do poço sagrado, descendo pelo pomar, e o rastro continuava pela beira do lago até a colina de Briga, cujo santuário era cercado por macieiras. Diana parou, franzindo a testa, pois a colina que apenas era chamada de ilha tinha virado de fato uma ilha. A névoa pairava baixa em cima da água, espessa demais para permitir a visão do céu, cintilando com a luz do sol. Mas ela achou que via algo cinzento sob as árvores. Sabia onde ficava o caminho, apesar de não poder ver. Pegando um pedaço de pau que flutuava perto da margem para examinar o fundo, ela começou a caminhar pela água. A névoa que a cercava parecia um véu quando deu o primeiro passo, mas no terceiro já era uma cortina, espessa e escondida, o lugar de onde tinha vindo e o ponto para onde ia. Um pânico antigo a fez parar, com a água barrenta batendo em seus tornozelos. Essa é a minha terra, pensou. Conheço essas trilhas desde que aprendi a andar. Eu devia ser capaz de encontrar o caminho com vendas nos olhos ou até em sonhos. Ela respirou fundo, reunindo as disciplinas que praticava há quase tantos anos quantos vivia em Avalon, mas teria de se manter calma. Quando o ruído do medo cessou em seus ouvidos, ela ouviu alguém chamar. Dirna, socorro! Era fraco, devido à distância ou por causa do cansaço. Era difícil saber, pois a névoa abafava os sons, mas Diana avançou espanando a água. Alguém, por favor, alguém está me ouvindo? Diana engoliu em seco com a visão escurecida pela lembrança. Becca! Gritou com a voz entrecortada. Continue gritando, Becca, eu vou ajudá-la. Ela continuou aos tropeços, sentindo o chão com o cajado. Oh, deusa, por favor, eu me esforcei tanto para encontrar meu caminho.
As palavras se transformaram num balbuciar sem nexo, mas foram suficientes. Diarna virou para trás e viu que estava na água profunda. Usou seus sentidos além da visão como fazia quando procurava Carauses, e finalmente avistou a forma de uma árvore, e presa nas raízes, uma figura de mulher. Ela viu o cabelo escuro e emaranhado boiando como plantas aquáticas, e numa mão magra e coberta de lama. O corpo que levou para a terra seca era leve como de uma criança, mas não era uma criança. Diarna aninhou a mulher no colo, olhou nos olhos de Teleri. Eu pensei, sua mente rodopiava confusa. Eu pensei que você fosse minha irmã. O espanto sumiu no rosto de Teleri e ela fechou os olhos. Eu estava perdida na névoa, sussurrou. Desde que você me mandou embora, acho que andei perdida. Estava tentando voltar para Avalon. Diarna ficou olhando para ela sem saber o que dizer. Quando ouviu a notícia do casamento de Teleri com Alectus, tinha querido amaldiçoá-la também, mas não teve toda essa força. Parecia que, mesmo sem a maldição, Teleri tinha sido punida pelos mesmos poderes que destruíram o assassino de Carausius. Mas Teleri ainda estava viva. A névoa pairava em volta das duas como um manto pegajoso. Em todos os mundos, Diarna não via nada vivo, a não ser Teleri, ela mesma e a macieira. Você veio através da névoa, Diarna disse lentamente. Só uma sacerdotisa pode fazer isso. Ou então alguém que passa pelo reino encantado. A ideia tornou forma devagar, como se saísse das águas profundas. Será que podia perdoar aquela mulher pelo amor de quem Alectus tinha se virado contra o seu senhor? Será que podia perdoar a si mesma por ter tanta certeza de conhecer a vontade da deusa que prendera todos eles àquela fatalidade? Diarna suspirou, desfazendo-se de um peso que não sabia estar carregando. Não sou quem você procurava, perdoe-me. Não é? Juro que tratarei todas as mulheres neste templo como minha irmã, minha mãe e minha filha, da minha família. A voz da sacerdotisa ganhou força enquanto recitava o juramento de Avalon. Diarna, Teleri olhou para ela, aqueles olhos escuros ainda lindos do rosto maltratado, cheios de lágrimas. Diarna tentou sorrir, mas estava chorando também, e tudo o que conseguia fazer era segurar a outra mulher, balançando devagar como se faz com uma criança. Ela não sabia quanto tempo tinha ficado ali até a calma voltar. Uma nuvem branca ainda cercava as duas e fazia frio. Parece que estamos presas aqui até o nevoeiro se dissipar, disse ela com uma alegria que desafiava as palavras. Mas não morreremos de fome, pois ainda há maçãs nessa árvore. Encostou Teleri gentilmente no tronco da macieira e levantou para pegar uma fruta. Ao fazer isso, notou um movimento no ar além da ilha, e depois, como se saísse da névoa, a forma de uma mulher, impulsionando por uma vara um pequeno barco do tipo que o povo do pântano usava. Ficou imóvel e apertou os olhos, tentando enxergar. A mulher parecia familiar, mas lembrando dos aldeões do pântano, não localizava o rosto nem o nome. Apesar do frio, a estranha estava descalça e desenrolada, apenas numa pele de corça, com uma guirlanda de frutinhas coloridas na testa. Olá, ela conseguiu dizer finalmente. O seu barco pode levar nós duas de volta para o Thor? Senhora de Avalon, agora, e Senhora de Avalon que será, é por isso que estou aqui, foi a resposta. Diarna ficou confusa, mas logo entendeu que tinham ido buscá-las, e fez uma mesura. Rapidamente, para evitar que a rainha do reino encantado desaparecesse como tinha surgido, Diarna ergueu Teleri e a pôs no barco, entrando em seguida. Num instante, o barco deslizava no meio da nuvem. A névoa era muito espessa e brilhante, do jeito que ficava às vezes, quando atravessava para o mundo lá fora. Mas a radiância que as cobriu, quando chegaram, foi a luz branca de Avalon. Fala Diarna. A noite passada, no primeiro dia da lua cheia depois do equinócio da primavera, Teleri ascendeu ao cargo de profetisa. Esse tipo de visão não era praticado há muito tempo, desde a época da senhora Caelian, antes de as sacerdotisas viverem em Avalon.
mas a longa lembrança dos druidas preservara o ritual. A visão vem a mim raramente agora, e precisávamos muito valia o risco experimentar. Constantino, filho de Constantius, governa o mundo agora, e os cristãos, que durante um tempo pareciam prestes a ser destruídos pelos próprios desentendimentos, unidos por causa das perseguições de Diocleciano, hoje reinam como favoritos do seu sucessor. Os deuses de Roma se contentaram em dividir as devoções do povo da Britânia, sem suplantá-las, mas o Deus dos cristãos é um mestre exclusivista. Em Avalon, Teleri assumiu o posto mais alto, com seu cabelo escuro cascateando como um véu em volta do rosto, e as ervas sagradas proporcionaram a visão do que estava para acontecer. Ela viu Constantino governando com esplendor, tendo filhos fracos como sucessores. Um outro que veio depois tentou restabelecer os antigos deuses e morreu jovem numa terra distante. Nessa época, os bárbaros atacaram a Britânia outra vez, e depois deles os homens de Eriu. Mas, apesar de tudo, nossa ilha floresceu como nunca, a não ser pelos templos dos antigos deuses, saqueados pelos cristãos que chamavam nossa deusa de demônio, cujas ruínas sem teto reprovavam os céus. Com o passar do tempo, um outro general bretão inspirado em Carausius proclamou-se imperador e navegou com suas legiões para a Gália, mas foi derrotado e os homens que levou ficaram em Armorica. Então, levas e mais levas de bárbaros começaram a penetrar no império vindas da Germânia, marchando afinal através dos portões de Roma. A Britânia, abandonada pelas legiões, proclamou-se independente afinal. Mais de um século se passou e os povos pintados desciam do norte, devastando a terra. Teleri falou então de um novo senhor, a quem os homens chamavam de Vortigern, o grande rei. Pelo sangue ele pertencia à linhagem antiga, como Alectus, mas igual a Carausius, chamou guerreiros saxões do outro lado do mar para proteger seu povo. Eu tentei interromper o fluxo da visão para perguntar qual seria o papel de Avalon nesse estranho futuro. Ela respondeu com um grito, sem palavras, possuída por imagens caóticas e incompreensíveis. Então eu agi rapidamente e a trouxe de volta à consciência, pois de fato tinha ido muito longe. Teleri agora está dormindo. A minha paz é que foi rompida, pois enquanto eu descanso, as imagens que ela viu povoam minha memória. E eu temo, numa terra que rejeita a deusa e todas as suas obras e sabedoria pela sacerdotisa que virá depois de nós nesta ilha sagrada.